Anano, uma mulher solteira de 32 anos com um rosto encantador, curvas marcantes e um corpo muito bem proporcionado, estava preparando um lanchinho especial para seu vizinho, Yoshio, que havia acabado de ajudá-la a trocar uma lâmpada. Quando terminou, ela agradeceu, admitindo que sozinha não teria conseguido, já que não alcança o teto. Disse que se sentia sortuda por ter um vizinho tão jovem e confiável. Sem hesitar, Yoshio respondeu que estava feliz em ajudar, especialmente porque gostava dela. Ao ouvir isso, Anano ficou sem reação, então decidiu fingir que não entendeu direito, dizendo apenas que também gostava dele. Percebendo que ela não havia captado o verdadeiro sentido, Yoshio se corrigiu e disse que não era só gostar, ele a amava e queria se casar com ela. Ela ficou chocada e visivelmente envergonhada, mas apenas respondeu que ele não deveria brincar com uma mulher mais velha. Só que Yoshio insistiu que estava falando sério, e sua expressão decidida não vacilou nem por um segundo, deixando-a ainda mais nervosa. Anano começou a questioná-lo, perguntando se ele não achava tudo isso estranho. Afinal, ela já está nos 30, é bem mais velha, já foi casada e tem uma filha. Depois de listar tudo isso, ela perguntou por que ele gosta dela. Yoshio respondeu que tudo começou quando ele entrou na universidade. A primeira vez que a viu, ela saía de casa e o cumprimentou com um sorriso gentil, ele sentiu que ela se tornou sua deusa. Ela preparava comidinhas para ele quando só comia miojo, cuidava dele quando ficava doente. Era a única pessoa em quem podia confiar. Vivendo sozinho, sem ninguém por perto, ela virou sua protetora, sua salvadora. Por isso ele a ama. Enquanto fala, Yoshio se emociona e deixa algumas lágrimas escaparem. Mas então confessa um fator decisivo acima de tudo, os melões dela. Ele gosta deles grandes. Ouvir isso como a principal razão a deixa completamente sem palavras. Ela admite que, de fato, é uma grande justificativa. Percebendo que ele está encarando diretamente, ela rapidamente o repreende, dizendo que, por mais que tenham intimidade, ele ainda precisa respeitá-la. Ouvindo isso, Yoshio volta à realidade e entende que o que ela sente por ele não é amor, mas apenas carinho. Mesmo sem ter esperado algo desde o início, diz que vai embora por hoje, abatido. Mas antes que ele consiga sair, Anano o impede, com certa timidez, confessa que, na verdade, não se incomoda com os sentimentos dele. Mas ela já não é jovem, não tem mais tanta confiança e morre de medo de decepcioná-lo. Percebendo que Yoshio está triste demais para prestar atenção no que ela diz, Anano suspira e oferece uma pequena concessão, dele pode tocar, mas só com a pontinha do dedo. Aquilo renova a alma de Yoshio. Ele se aproxima devagar e finalmente encosta, por alguns segundos. Então ela dá um tapa leve na mão dele e diz que já foi o suficiente. Yoshio reclama que não foi. Anano responde com firmeza que esse tipo de coisa deve ficar para depois do casamento. Imediatamente, ele pergunta se isso quer dizer que ela está considerando se casar com ele. Ela o lembra que ele ainda está na faculdade, talvez, se formar, ela pense no assunto. Mas aí Yoshio revela algo que muda tudo, e estava pensando em abandonar a universidade. Surpresa, ela pergunta se era para se casar com ela, mas ele balança a cabeça. A verdade é que ele reprovou e já ia largar o curso mesmo. Ouvindo isso, Anano afirma que, nesse caso, casamento e qualquer outra coisa estão fora de questão. Para tranquilizá-la, Yoshio responde rapidamente que não precisa se preocupar, os pais dele têm bastante dinheiro, então ele não seria um peso. No fim das contas, ele desiste de largar a faculdade. No dia seguinte, quando Yoshio volta à casa de Anano, quem abre a porta é a filha dela, Karen. Ela corre para abraçá-lo e o convida para entrar com muita empolgação. Enquanto caminham até a sala, Karen de repente agarra o braço dele e pergunta se ele quer jogar um jogo novo com ela. Mas antes que ele consiga responder, Anano aparece e lembra Karen de que ela prometeu que Yoshio ajudaria nos estudos primeiro. Jogariam depois que terminassem. Durante o estudo, Karen pergunta de repente se Yoshio gosta de alguém. Anano, que estava trazendo chá, congela de vergonha. Yoshio responde de forma descontraída que sim, tem alguém que ilumina o coração dele. Curiosa, Karen pergunta como ela é, e se é alguém da faculdade.
Mas Yoshio deixa claro que se sente sozinho na faculdade, e a pessoa que ele gosta é, na verdade, a mãe dela. Ao ouvir isso, a Nano fica completamente chocada. Tenta mudar o assunto rapidamente, dizendo que não é bem assim. Mas Yoshio não recua. Com coragem, afirma que até já pediu ela em casamento. Karen fica surpresa por já estarem nesse nível, enquanto a Nano está vermelha de vergonha. Karen então pergunta o que ele mais gosta na mãe. Yoshio não hesita, ama a comida deliciosa que ela faz, a gentileza dela e o quanto se sente confortável ao lado dela. Declara seu amor novamente, dizendo que, embora ela seja uma mulher madura, quando ri, parece uma garota, e isso é encantador. É isso que faz o coração dele bater mais forte. Karen escuta com interesse, mas a Nano continua muito envergonhada para reagir. E claro, Yoshio não poderia esquecer o fator decisivo, os melões dela. Com os olhos brilhando, Karen pergunta se a mãe pretende se casar com Yoshio. Tentando escapar da pergunta, a Nano devolve: não seria complicado para Karen ter um novo pai do nada? Karen admite que sim, seria complicado. Aproveitando isso, a Nano insiste que não é só uma decisão dela, casamento é algo que precisa ser pensado em família. Mas então Karen pergunta: e se eu disser que concordo? A Nano fica totalmente sem resposta. Yoshio se levanta da mesa, se aproxima de Karen e diz que também gosta dela, e que acredita que poderia amar as duas igualmente. Karen pergunta à mãe se não é cedo demais para ele dizer isso. A Nano permanece em silêncio. Yoshio a chama pelo nome, esperando uma resposta. A Nano pensa por um longo tempo. Mesmo depois de vários minutos, continua completamente perdida. Mas por fim responde: por enquanto, é impossível. Isso destrói Yoshio por dentro. Karen diz diretamente que Yoshio não parece confiável o bastante para ser pai. Ele afunda em desespero. Mas então Karen tenta animá-lo, afinal, a mãe dela disse por enquanto, o que quer dizer que ele ainda tem uma chance no futuro. Mesmo assim, isso não anima Yoshio. Ele murmura que simplesmente não é digno de Nano. Tentando animá-lo, Karen se lembra de algo: já que ele gosta da mãe dela, não se sentiria melhor se ela deixasse ele tocá-la? Yoshio e Nano ficam completamente chocados. Justo quando Yoshio começa a se animar, Nano impede na hora e dá uma bronca nos dois. Mas Yoshio insiste que só queria curar o coração partido. Nano suspira e diz que nunca o rejeitou por completo, talvez, no futuro, possam conversar sobre isso novamente. O que Yoshio entende é: você tem que se formar primeiro. E na mesma hora ele se lembra de que não quer se formar. Voltamos ao ponto de partida. No dia seguinte, Nano estava concentrada em seu trabalho enquanto Yoshio e Karen jogavam videogame na sala. Yoshio declarava seu amor por ela todos os dias, e mesmo que isso a deixasse feliz, também a envergonhava bastante. Mas havia algo ainda mais constrangedor para ela: seu segredo. Na verdade, Nano trabalhava como artista de mangá adulto. Achava o trabalho meio embaraçoso, mas tentava não pensar muito nisso, já que o fazia para sustentar a filha, e isso era motivo de orgulho. Ainda assim, se esse lado secreto fosse descoberto, ela não saberia onde enfiar a cara de tanta vergonha. Deixando os pensamentos de lado, Nano voltou a focar no trabalho. Precisava terminar o manuscrito antes do fim do dia. As horas passaram e, algum tempo depois, ela finalmente terminou. Quando acordou de um cochilo, levou um susto ao perceber que havia dormido sem perceber. De repente, Yoshio estava ao lado dela, segurando o manuscrito. Nano entrou em pânico na hora. Perguntou se ele havia lido sem permissão, e os comentários dele deixaram claro que sim. Yoshio disse que não sabia que ela desenhava esse tipo de coisa, era uma história sobre um universitário e sua vizinha, uma mãe solteira. Mas Nano não se lembrava de ter desenhado nada assim. De repente, Yoshio levanta a blusa dela. Ela tenta impedi-lo, pedindo que espere, mas ele ignora e diz que agora pode experimentar o alívio da vida real, não só no mangá. Nesse instante, Nano acorda de um pulo, completamente envergonhada, e percebe que tudo não passou de um sonho. Ao olhar as horas, ela se lembra de que já tinha enviado o manuscrito. Estava tão exausta que acabou dormindo.
Agora precisava preparar o jantar para Karen. De repente, Yoshio aparece dizendo que comprou sushi para ela e lanchinhos para Karen, que estava no banheiro. E não só isso, também trouxe um remédio para dores nos ombros. A Nano agradece, e ele comenta que deve ser difícil ser artista de mangá. A Nano fica paralisada e pergunta o que ele acabou de dizer. Yoshio percebe que falou demais. A Nano exige saber quem contou, e Yoshio acaba revelando que foi Karen. A menina disse algo como mamãe desenha mangá Ekishi. A Nano quase começa a chorar de vergonha. Yoshio segura o braço dela e pede calma. Aquilo fez a Nano lembrar do sonho que tivera. Mas, para sua surpresa, ou desespero, Yoshio a consola, dizendo que ela não devia sentir vergonha de um trabalho honesto, principalmente se faz isso para cuidar da filha. Comovida e sem saber onde enfiar a cara, a Nano se levanta rápido demais e acaba ficando tonta, se apoiando involuntariamente em Yoshio. Nesse momento, Karen sai do banheiro sem saber que Yoshio ainda estava ali. Pergunta casualmente se ele vai dormir lá para jogar com ela, fazendo a Nano brigar com a filha por sair assim, mal vestida. Como era de se esperar, a toalha de Karen cai e Yoshio vê tudo. A Nano entra em pânico, lamentando que não pode nem pensar em casamento enquanto a filha age de forma tão descuidada. Ela empurra a Karen de volta pro quarto. Yoshio, que estava calado até então, finalmente fala e apesar de seus sentimentos sérios e de querer se casar com a Nano, agora sente que também é responsável por Karen. Então ele declara que deve cuidar das duas. Voltando à estaca zero mais uma vez. Em outro dia, a Nano serviu o almoço como de costume, com Yoshio comendo na casa dela. Como sempre, ele elogiava o sabor da comida. Enquanto comiam, Yoshio comentou que queria almoçar ali todos os dias, queria morar com elas. Para não deixar dúvidas, disse que aquilo era um pedido de casamento. A Nano ficou sem reação. Yoshio apontou que já comia lá quase todo dia e perguntou se realmente era tão estranho dizer que já pareciam um casal. A Nano respondeu na hora que sim, era estranho, sim. Diante disso, Yoshio concluiu que, se não pareciam um casal, então ele só estava indo lá para comer, o que a Nano confirmou. Então ele perguntou o que ela achava essencial para uma vida de casados. Ela citou o básico, apoiar um ao outro. Yoshio ficou pensando. Cozinhar. Já estava fora. Fazer tarefas domésticas. Péssimo nisso também. Entre todas as opções, decidiu que a única coisa que conseguia fazer era abraçar a Nano. A Nano perguntou se ele achava mesmo que isso contava como apoio mútuo. Yoshio respondeu que abraços reduzem o estresse e sugeriu que tentassem. Infelizmente para ele, a Nano recusou, dizendo que havia uma linha que não deveriam ultrapassar. E acrescentou, e não é o tipo de mulher que se conquista com um simples abraço. Yoshio então perguntou se aquilo era um divórcio. Ela o lembrou de que nem casados estavam. De volta à mesa, Yoshio, deprimido, comentou que, já que ela não gostava de contato físico, teria que lembrar disso mesmo depois de casados. Mas a Nano explicou que não era isso, ela só achava que ainda não era o momento. Ela então perguntou se ele gostava de flertar, mas ficou óbvio que ele nem sabia o que era isso. A Nano suspirou e permitiu um abraço, só por alguns segundos. De pé, com os braços abertos, a Nano o chamou. Mesmo muito envergonhado, Yoshio não recuou e a abraçou devagar. Ela já esperava aquilo, mas mesmo assim, algo dentro dela se mexeu. Quando o abraço terminou, de repente a Nano pediu outro, deixando Yoshio surpreso. Alguns segundos depois, ela se deu conta de que tinha se empolgado demais e ficou extremamente nervosa. Disse que não foi nada e decretou, abraços agora estavam proibidos. Yoshio, confuso, voltou a ficar desanimado, dizendo que não servia para nada. A Nano consolou, dizendo que ele era útil sim, principalmente por manter Karen entretida, o que era uma tarefa bem difícil. Disse que Yoshio era como um salva-vidas. Foi aí que ele teve uma ideia brilhante em dedicar-se totalmente a ser um dono de casa. Afinal, ele nem queria fazer parte da sociedade mesmo. No dia seguinte, Karen e Yoshio estão conversando na sala quando ela pergunta se é verdade que ele pediu sua mãe em casamento e levou um fora.
Com um olhar derrotado, ele admite que sim. Mas então, Karen diz que, se ele se tornar um homem confiável, acha que sua mãe gostaria disso. Por isso, ela quer ajudar Yoshio a virar esse homem ideal. O entusiasmo de Karen até faz a Nano perder a concentração no trabalho. Agradecido, Yoshio pergunta se ela realmente apoia o relacionamento dos dois, e Karen responde animada que sim. Enquanto a Nano escuta tudo da mesa, Yoshio ainda está inseguro e pergunta demais o que faz um homem ser confiável. Karen responde, com toda certeza, que são os músculos, e já manda Yoshio tirar a camisa. Ele obedece, e a Nano até perde o foco para dar uma espiada. Karen analisa o físico de Yoshio e decreta, é mediano. Ele admite que não faz exercícios. Querendo saber a opinião da mãe, Karen pergunta se ela prefere homens musculosos. A Nano responde que sim, que tem algo irresistível num corpo bem definido. Ao ouvir isso, Karen declara que Yoshio precisa treinar mais. Mas ele interrompe dizendo que musculação exige levar o corpo ao limite, não é só força física, é mental também. Com orgulho, ele diz que não tem coragem para isso e que definitivamente não consegue. Karen, ouvindo tudo, só responde e não fala isso como se fosse algo bom. Enquanto veste a camisa de novo, Yoshio pergunta se não tem algo mais fácil de fazer. Mas essa já era a opção mais simples. Esse homem quer conquistar uma mãe sem fazer esforço. Ainda animada, Karen sugere que ele tente carregar alguém no estilo Príncipe Encantado. A Nano não entende de cara, mas Karen explica, um homem de verdade tem que ser capaz de levantar uma garota com facilidade. Yoshio comenta que Karen tem ideias bem masculinas, mas ela continua, perguntando se ele já viu como é feito nos casamentos e ela adoraria ver. Ao imaginar a cena, a Nano não consegue evitar de achar adorável. Como primeiro teste, Karen se oferece como voluntária. Yoshio consegue segurá-la por alguns segundos, o que a impressiona, mas logo fica completamente exausto. Em seguida, Karen chama a mãe, dizendo que agora é a vez dela. A Nano tenta fugir, dizendo que está ocupada com o trabalho, mas, no fundo, dá para ver que ela quer. Então, aceita. Animado, Yoshio diz com confiança para deixarem com ele. Depois de se posicionar e tentar. De repente, percebe que a Nano é pesada demais. Derrotado, ele se desculpa e admite que não consegue levantá-la. Esse momento destrói totalmente o clima. Mãe e filha ficam em choque. Envergonhada, a Nano pede desculpas por ser tão pesada. Karen aproveita a oportunidade e diz que essa é a chance perfeita para Yoshio mostrar que pode ser confiável. Tentando animar a Nano, ele diz que talvez seja porque ela trabalha demais como mangaka e usar tanto o cérebro dá vontade de comer doces e deixa pouco tempo para se exercitar. Ou talvez seja por causa dos melões pesados demais. Mas se for isso, então ele considera esse peso algo positivo. Completamente corada e morta de vergonha, a Nano se sente ainda pior que antes. A pobre mulher só queria descansar, e acabou sendo humilhada. Vendo que isso foi um desastre total, Karen o interrompe antes que ele fale mais bobagens. Então pergunta se pelo menos ele pretende treinar o corpo para conseguir carregar sua mãe. Aceitando seu destino, Yoshio declara que vai provar seu amor por Nano e vai mostrar sua devoção eterna. Depois de fazer 1, 2 flexões, ele já não consegue mais se levantar. Caído no chão, Yoshio admite que deu seu melhor, mas só conseguiu fazer 2. Já está prevendo dores pelo corpo inteiro no dia seguinte. Só então Karen percebe. Não tem como transformar Yoshio no homem confiável que sua mãe precisa. Voltando à estaca zero, mais uma vez. Dias depois, já de noite, Karen pergunta ao Yoshio se ele vai dormir lá em casa. Mas a Nano rapidamente interrompe com um sonoro não, pegando os dois de surpresa. Karen reclama, dizendo que sua mãe nunca deixa ela ficar acordada até tarde e jamais permitiu que Yoshio dormisse ali. A Nano explica que existem limites. Além disso, Yoshio é um homem e seria um pouco inapropriado. Karen, sem entender nada, pergunta o motivo, e a Nano apenas responde, é inapropriado porque é. Ela ainda comenta que sabe muito bem que Karen só quer virar a noite jogando videogame, o que faz mal para a saúde.
Karen faz birra, insistindo que quer mais tempo para brincar com Yoshio. Ouvindo isso, Yoshio diz que por ele tudo bem, que tem tempo de sobra. Mas a Nano só manda ele calar a boca. Ainda emburrada, Karen diz que não teria esse problema se a mãe apenas aceitasse casar com Yoshio logo, e a pressiona para saber por que ela continua recusando. Yoshio, se divertindo com a situação, entra na brincadeira e diz que adoraria isso. Mas a Nano logo o repreende e não se mete. Quando Karen pergunta diretamente, a Nano responde que casamento não é algo que se decide assim tão fácil. E não é não. Isso só deixa Karen ainda mais irritada. Como último recurso, ela pula nos braços de Yoshio e declara: "Se minha mãe não quer você, então eu vou ficar com você pra mim." A Nano fica tão chocada que nem sabe como reagir. Mas Karen continua: "Quando eu crescer, vou me casar com o Yoshio. Aí ele vai poder dormir aqui sem problema nenhum." Yoshio escuta isso e começa a imaginar a cena, Karen como esposa, a Nano como sogra. De algum jeito, ele fica empolgado com a ideia. E acaba aceitando a proposta de Karen, achando que é uma solução simples e um pouco imoral para poder dormir lá. Mas, já sem paciência, a Nano explode. "Que diabos vocês dois estão falando?" Só então Yoshio percebe que a situação ficou feia. Tentando consertar, propõe um meio-termo mais sensato e diz que pode ficar até às 10, quer dizer, melhor até às 9, e depois vai embora. Ele pergunta se Karen concorda. Sem escolha, ela aceita. Com isso resolvido, a Nano permite, a contragosto, que ele fique até às 9 em ponto. Karen e Yoshio comemoram sorrindo, enquanto a Nano só pede silêncio para poder trabalhar. Depois de jogarem por um tempo, antes mesmo de dar 9 horas, Karen já está caindo de sono. Yoshio a pega no colo e a leva até a Nano, que a recebe sem surpresa e a carrega pro quarto. Karen ainda tenta barganhar por mais 20 minutinhos, mas já está quase dormindo de pé. Antes de apagar de vez, pede para a mãe brincar com eles da próxima vez. A Nano sorri e promete. E assim, Karen finalmente adormece, sob o olhar carinhoso da mãe. De volta à sala, a Nano agradece a Yoshio por ter feito companhia a Karen. Mas ele diz que não precisa agradecer, ele também se divertiu. Sorrindo, a Nano comenta que poder brincar e se divertir assim como uma criança dá até uma pontinha de inveja. Yoshio, interpretando mal, tenta tranquilizá-la e diz que ela não precisa sentir ciúmes. Porque ele ama as duas, tanto Karen quanto a Nano, igualmente. Então, com seriedade, diz que se eles se casassem, poderia passar tempo assim com Karen sempre que quisessem. Dessa vez, a Nano leva o comentário um pouco mais a sério. Ela se aproxima de Yoshio e, com um tom provocativo, pergunta: "Então, será que eu deveria aceitar essa proposta?" Yoshio fica completamente sem reação. Mas a Nano logo ri e diz que não, e manda ele tentar de novo outra hora. Voltando ao trabalho, ela se pergunta se não exagerou um pouco na provocação. Um dia, a Nano encontra Yoshio completamente apavorado e pergunta a Karen o que aconteceu. Ela explica que ele ficou assim depois que assistiram juntos a um filme de terror. Karen diz que, se ele se assusta tanto, deveria ter falado antes, não quer forçar ninguém a ver o que não quer. Recuperando o fôlego, Yoshio responde que não poderia fazer isso. Porque está disposto a fazer qualquer coisa que Karen pedir, mesmo que sofra com isso. Karen fica feliz em ouvir isso. Mas avisa que falar esse tipo de coisa só faz ela se preocupar, então pede que ele pare. Yoshio percebe que já está tarde e decide ir embora. As duas se despedem com um boa noite. A sós com a mãe, Karen confessa que está um pouco preocupada, mas a Nano não entende. Karen explica que Yoshio mora sozinho e que ficaria com pena se ele estivesse com tanto medo a ponto de não conseguir dormir. Agora preocupada também, a Nano diz que ele é um homem e que vai ficar bem. Com um sorriso irônico, Karen pergunta se a mãe quer ir dormir na casa do Yoshio. Mas a Nano apenas diz para ela parar com isso e ir tomar banho. No dia seguinte, Yoshio aparece na casa deles com enormes olheiras. A Nano pergunta se ele não conseguiu dormir, e ele admite que não. Exausto, pede para descansar ali mesmo, e ela permite.
Observando-o, a Nano percebe que ele ficou assim por causa da Karen, o que a faz se sentir um pouco culpada. Ela se lembra que Karen também costumava ter medo, mas não de fantasmas ou coisas assim. Karen tinha medo de tempestades. E quando era pequena, só se acalmava sentando no colo da mãe, escondendo o rosto em seu peito, como se fosse um escudo protetor. A Nano logo volta à realidade e descarta completamente a ideia de fazer o mesmo com Yoshio. Pensa em uma alternativa mais apropriada. Com cuidado, ela se aproxima, segura com delicadeza a cabeça de Yoshio. E o deixa deitar no seu colo, dizendo suavemente que vai ficar tudo bem. Ao olhar para cima, Yoshio se depara com aquela cena tão linda e fica sem palavras. Ele percebe que esse era um sonho que ele nem sabia que tinha. A Nano tenta chamá-lo, mas ele está em transe. De repente, ele se senta e agradece a Nano. Agora se sente invencível, pronto para enfrentar qualquer coisa, até zumbis, se for preciso. Ele lembra que o filme de ontem tem continuação, e quando Karen chegar da escola, vai chamar ela para assistir com ele. Acha que agora pode superar seus medos. Porém, depois de assistir, volta ao seu estado de pânico absoluto.